Oi, tudo bem com vocês? Meu nome é Jandernay, eu estou entrando aqui mais uma vez para que nós possamos conversar um pouquinho sobre o transtorno de personalidade narcisista. Meu querido, minha querida, você que ainda não é inscrito no meu canal, eu te peço que logo aqui abaixo você se inscreva, né? E acione o sininho das notificações para você ser lembrado todas as vezes que eu postar um conteúdo novo aqui no canal. E não se esqueça também de estar compartilhando, né, o conteúdo, mais de 200 vídeos aí postados no Dormindo com o Inimigo. Você nos ajuda, né, a estar fazendo com que as pessoas se envolvam, né, nessa família, né, nesse ambiente que o Espírito Santo tem nos proporcionado nesses dias de comunhão, de entendimento, de revelação da palavra. E eu costumo falar aqui no canal sobre o transtorno de personalidade narcisista no âmbito espiritual. Costumo falar sobre o narcisista religioso, que é o mesmo oculto. E hoje não vai ser diferente. Hoje eu quero estar abordando um assunto que eu já abordei antes, mas eu quero entrar mais de forma profunda nesse assunto. Eu quero estar falando sobre o espírito de Leviatã, que está por detrás da pessoa narcisista, né? O Leviatã é o pai do orgulho, né? E se narcisista ou qualquer pessoa, né, qualquer ser humano que se envolve com esse sentimento chamado orgulho, ele está debaixo desse espírito de Leviatã. E eu quero estar abordando esse assunto hoje. Eu quero estar lendo aqui Jó, que fala sobre esse assunto. Jó, capítulo 41, verso 1 diz: Podes tu com o anzol apanhar o crocodilo? Na minha versão aqui está crocodilo, mas em outras versões está Leviatã. Seja bem-vindo, João Macedo, sobrinho, e todos os demais que entrarem aí no Facebook. Eu não marquei de estar fazendo live, né, ou algum conteúdo. Eu costumo usar aqui o Facebook para poder fazer os meus vídeos lá também para o meu canal. E também costumo estar fazendo aqui o conteúdo de vídeo também, auxiliando juntamente ali com a rádio, né? Mas isso eu vou fazer amanhã, sexta-feira e sábado, às 18 horas, se assim o Senhor Jesus nos permitir. Amém? Então, podes tu com um anzol apanhar o crocodilo? Ou lhe travar a língua com uma corda? Aqui vai falar no capítulo 41 sobre Leviatã, né? Nós estamos na geração de Leviatã. 4 principados, né? Começa lá em Satanás, lá no Éden, Lúcifer, Belial, e nós estamos na geração de Leviatã. Leviatã é aquele que trabalha em várias áreas espirituais, né? É o senhor das águas, é o príncipe das águas. E nós sabemos que aqui no Brasil as atuações demoníacas, né, elas atuam através das águas, né? Ali a Iemanjá e vários outros tipos de entidades que atuam através das águas. Então, o nosso país, o Brasil, né, o principal principado que atua aqui é o de Leviatã. Então vamos estar entrando num assunto que eu propus nesse dia, né? Então esse espírito é o espírito de orgulho, né? É um espírito de afronta, também é um espírito de religiosidade que atua por detrás dos narcisistas. E isso é tudo aqui dentro desse principado de Leviatã. E olha aonde é o lugar que ele mais gosta de morar. Presta atenção aqui aonde Leviatã ele gosta de atuar, onde Leviatã, qual a pessoa, qual tipo de pessoa que Leviatã gosta de usar, que gosta ali de liderar, é a pessoa que principalmente está em ambientes de posição de autoridade. Então, no meio da política, no meio eclesiástico, na igreja, no militarismo. Então, esse espírito chamado, esse principado Leviatã, ele gosta de atuar em pessoas que estão em posição de autoridade. Então, não é interessante para Leviatã atuar em quem não tem algum tipo de influência. Então, nós cremos que todos nós nascemos com um propósito de influenciar áreas específicas, né?
E a gente viu aqui o abordando falando que tem pessoas que atuam, que influenciam na política, que influenciam na área eclesiástica, que influenciam na igreja, que influenciam em lugares de autoridade, né, dentro da polícia, dentro dos militares. E Leviatã, ele gosta, é interessante para ele atuar em pessoas que têm influência, que tem autoridade, algum tipo que foi liberado ou deliberado para ele algum tipo de autoridade. Então, como eu já disse de princípio, nós estamos na geração de Leviatã. Então, o propósito de Leviatã é destruir o reino de Deus. Ele não está preocupado com uma pessoa só, né? Até porque principado e potestade não manifesta. É aqueles demoninhos pequenos que já fazem um grande estrago, né? Então eles atuam em países, em cidades, eles influenciam pessoas para que pessoas possam ser usadas, né, para influenciar de alguma forma, né, esse sistema no qual o diabo delibera, o diabo manda, o diabo atua, Satanás atua. Então o propósito de Leviatã é destruir o reino de Deus. Leviatã é o principado que atua nesta geração. Por que Leviatã esse assunto de Leviatã foi abordado aqui em Jó? Olha que interessante, né? Um homem íntegro que se desviava do mal, né? Que a gente viu ali suportar por um ano, os estudiosos vão dizer que por um ano Jó teve lepra, debaixo da permissão de Deus, e debaixo da permissão de Deus, Satanás tocou nos seus filhos, na sua família, na sua esposa, nos seus bens e na sua saúde. Por quê? Nós vamos entender lá para frente. Então, por que em Jó ele era um sacerdote que oferecia sacrifício para os seus filhos? Você vê aqui no princípio de Jó falar que ele oferecia sacrifício pelos filhos todos os dias. E ele pensava que porventura, se os filhos dele tivessem cometido algum tipo de pecado, ele se colocaria em posição ali de sacerdote e oferecer sacrifício pelos seus filhos, né? Sacrifício de perdão pelos seus filhos. Então, por isso, Jó foi afrontado através desse espírito chamado espírito de Leviatã, esse principado. Então, o espírito de Leviatã foi levantado por Deus para tratar o orgulho de Jó. Então, Deus permite que o diabo, porque até o diabo é o diabo de Deus, meus irmãos. Tem gente que fica chocado com isso, né? Mas o diabo, ele só tem permissão para atuar, para fazer alguma coisa, segundo a autoridade de Deus e segundo a legalidade que o ser humano dá para ele agir. No caso de Jó, não havia legalidade, né? O diabo, ele chega diante de Deus e fala: olha, você protege esse cara com uma sebe, você coloca uma muralha para que nada aconteça com Jó. Vamos testar ele. Tipo assim, o diabo estava falando para Jesus: vamos testar Jó. Vamos ver se Jó realmente não blasfema contra o Senhor, se o Senhor tirar a família, a esposa, os bens e a saúde dele. Então a gente vê um homem ali que era um homem íntegro, que se desviava do mal, que Deus permitiu que o diabo tocasse na vida dele. Agora você imagina a gente, né? E você imagina a pessoa que tem esse transtorno de personalidade narcisista. Como é que acontece, né? Como é que qual o tipo de legalidade que essa pessoa dá para que Leviatã atue? Então nós precisamos de ter muito cuidado. Que uma das principais áreas, né? O Leviatã é o pai do orgulho, a principal área que Leviatã trabalha é através do orgulho. É muito perigoso esse sentimento chamado orgulho. E pode tocar e pode agir, né, na vida de qualquer um de nós. Nós estamos suscetíveis a esse sentimento chamado orgulho. Então, Satanás ali, ele, por causa do ofício, né, sacerdotal, Satanás começa a atacar Jó, né? E primeira coisa que o diabo ataca, ele ataca os animais. Por que os animais? Lembra lá em Gênesis que Adão ofereceu um animal, né? Já estava ali mostrando para Deus que entendia
da cruz, que entendia sobre sacrifício, que entendia sobre adoração, e da mesma forma Jó. Então o diabo falou: eu vou matar todos os animais, porque aí Jó não vai prestar adoração, não vai prestar culto a Deus através ali de algum sacrifício. Então ele vai lá e toca nos animais. Ele toca na família, ele toca na esposa, né? Faz a esposa de Jó se virar contra ele. E toca nas finanças, né? Então tem muita gente aí que, se tocar nas finanças dela, ela muda, né? Não precisa tocar em outras coisas, não. Pode até tocar na família, pode tocar na esposa, pode tocar, né, na adoração dele com Deus, mas se tocar nas finanças, essa pessoa se ensoberbece, essa pessoa, né, ela não se humilha. E a gente vê esses ataques de forma contínua. Para quê? Para destruir totalmente a vida de Jó, né? Mas como eu já disse de princípio, até o diabo é diabo de Deus, e ele vai até onde Deus permite. O diabo toca na minha vida, na sua, até quando Deus permite, né? E segundo a legalidade que nós mesmos damos para Satanás atuar. Então Satanás quer usar as pessoas que têm esse transtorno de personalidade narcisista, né, como esfera de influência mundial. Eu já disse aqui, né, que depois que o Senhor voltar juntamente com a igreja e Satanás for solto e vir aquela guerra de Gog e Magog, muitos narcisistas, né, pessoas que vão estar que tem esse poder de autoridade, que tem essa influência no mundo, vão estar ali encabeçando o outro lado. Encabeçando aqueles que ficaram. Encabeçando aqueles que estão sendo liderados por Satanás. Então não pense que isso é algo assim, esporádico, atua em algumas pessoas. Não, é tudo um preparo. Há uma preparação de pessoas orgulhosas, de pessoas insubmissas, de pessoas, né, que têm influência para influenciar outras pessoas a ter o mesmo comportamento e pensamento que eles. Então, esse ataque é um ataque contínuo para destruição total, né, e vai usar essas pessoas que têm que estão dentro dessa esfera de influência mundial. Então o coração de Jó precisava ser tratado em qual área? No orgulho. Então muitas das vezes Deus vai permitir que coisas aconteçam na nossa vida para tratar com essa palavrinha chamada orgulho, com esse sentimento chamado orgulho. E glória a Deus, né? Porque nós resistimos ao diabo e nos submetemos a Deus, nós nos prostramos diante da poderosa mão de Deus. Você que é convertido, você não é convencido apenas, né? Alguma igreja te convenceu aí que você é cristão, né? E você vive uma vida desavisada. Não, você é um crente, você conhece a palavra de Deus, e quando Deus chega para tratar com você, você se submete à voz do Senhor, você obedece à voz do Senhor. Você não é como o Jó lá do princípio, que eu só conhecia Deus de ouvir falar. Tem gente que só conhece a Deus de ouvir falar. De domingo a domingo ouve falar de Deus, mas não costuma andar com Deus, né? E isso acontecia de princípio na vida de Jó, né? Deus precisava de tratar no coração de Jó. E Deus nesses dias precisa de tratar no nosso coração. E glória a Deus porque nós nos submetemos a esse tratamento. Mas a pessoa que tem um transtorno de personalidade narcisista, ela não se verga, ela não se prostra, sabe? Porque ela é joio. E a palavra do Senhor diz que ele vai vir como uma foice. De princípio Deus veio como cordeiro, e o Senhor vai voltar como leão. E ele vai vir com justiça, com a foice na mão. E ele vai passar a foice. E quando ele passa a foice, né, o joio, ele vai ser podado por Deus. A foice do Senhor vai passar sobre o joio. Amém? Então, Leviatã, né, dentro dessa esfera de orgulho, quer usar a pessoa narcisista para trabalhar como influência no mundo. Então Deus tinha planos a respeito de Jó, mas Satanás também tinha. Você sabe, meu querido, minha querida, que quando nós nascemos, Deus libera anjos
para nos guardar, nos proteger, espíritos ministradores. A palavra do Senhor diz que eles estão ao nosso redor e os demônios estão ao derredor. Da mesma forma que Deus trabalha a nosso favor, Satanás também trabalha ao nosso desfavor. Quando Deus envia anjos, quando a gente nasce, Satanás também envia demônios para nos acompanhar. Aí você pensa assim, nossa, que eu já vi tanta gente emburrecida na fé, tanta gente religiosa que acha que porventura, né, ela já é um anjo aqui na terra, né, que o diabo não vai se aproximar dela. O diabo não vai entrar na casa dela. É por isso que nós oramos e nós damos autoridade para os anjos, nós chamamos a existência, nós pedimos aos anjos que eles venham, para eles, né, nos guardar, nos proteger, nos livrar de toda seta, de todo dardo do diabo, para guardar a nossa família, para guardar os nossos bens, guardar a nossa saúde, porque o diabo está ao nosso derredor, esperando uma brecha para poder entrar. E Deus precisava de tratar no coração de Jó. Deus tinha planos para Jó, mas o diabo também. Então, o que acontece na vida dos narcisistas, né? O diabo, Leviatã, quer que os narcisistas tenham a mesma personalidade dele. Qual que é a personalidade de Leviatã? O orgulho. É fazer com que a pessoa perca tudo na vida. Sabe? A pessoa, quando está se relacionando, uma vítima, quando está se relacionando dentro de um relacionamento abusivo, tóxico com uma pessoa narcisista, aquela vida, aquela vítima não vai para frente. E o narcisista também não vai. Sabe? Tem gente que fica baseando a história dos narcisistas no que vê pelo Instagram, nas fotos, no Facebook, né, no que os macacos voadores estão falando, mas na realidade eles são cisternas rotas, eles têm um vazio que é do tamanho de Deus, a vida deles vai de mal a pior, mas eles estão mostrando, eles estão sorrindo, sabe, eles aparentam que eles estão bem com a próxima vítima, só que não. Essa não é a realidade. Então, a vida deles vai de mal a pior. E quem se aproxima, quem é influenciado por esse narcisista que está debaixo do espírito de Leviatã, desse sentimento de orgulho, a vida dessa pessoa, dessa vítima vai de mal a pior. Desce para Lodebar, sabe? Não tem água para beber, porque chega lá em Lodebar, chega lá em Mara, né, um lugar de amargura, não consegue, né, enxergar que existe uma rocha que é Cristo, que pode saciar a sede daquela pessoa, porque está andando com pessoa, sabe, amargurada. Narcisista é uma pessoa amargurada, é um ódio eterno. Então Deus tinha planos para Jó, mas o diabo também tem. O diabo tem planos para essas pessoas. Desde que essas pessoas nascem, Satanás já envia, Leviatã já envia demônios para acompanhar aquela pessoa, para influenciar ela, para que aquela pessoa viva uma vida de orgulho, de soberba. Então o orgulho faz com que tudo na vida daquela pessoa, tanto do narcisista como da vítima, dê errado. Seja uma vida de miséria, seja uma vida de desgraça, de bancarrota. E aonde essas pessoas passam, tudo fica destruído. Por quê? Porque essas pessoas têm uma identidade falsa. Elas ainda não tiveram e não quiseram, né? Mesmo que estejam dentro do lugar, né? Debaixo de posição de autoridade dentro das igrejas, que foram até investidos de autoridade por homens, que foram até investidos de autoridade e poder aqui na terra por homens. Deus conhece, sabe que o coração deles é impenetrável. Quando o Senhor diz que nós tínhamos um coração de pedra, todos nós tínhamos um coração de pedra, mas aí Deus tira de nós o coração de pedra e nos dá um coração de carne, um coração quebrantado, contrito. Mas isso não acontece com uma pessoa narcisista. Ela está dentro da igreja, continua com um coração de pedra, com um coração arrogante, com coração soberbo, não se verga, não se humilha diante da poderosa mão de Deus. E algo interessante, aquele que se exalta, o que acontece? Deus derruba, Deus abate.
E a gente está vendo aí um tanto de homens, supostamente, um tanto de mulher, supostamente, pessoas de autoridade, que Deus está abatendo. Você está vendo na mídia aí no YouTube todos os dias. Você vê pessoas na área da política, você vê pessoas na área do militarismo, você vê pessoas que estão dentro desse âmbito de autoridade, de influência, que Deus está permitindo que eles sejam envergonhados, abatidos. Quem está puxando o tapete deles não é o diabo, não, é Deus. É Deus. É Deus que está tratando. É Deus que está fazendo na vida dessas pessoas. Quando eles permitem, Deus transforma, mas a grande maioria, 99,9%, não permite o tratamento de Deus. Não se submete à autoridade de Deus. Então vive uma vida de engano, vive uma vida de mentira. Então por que Deus tratou na vida de Jó? Segunda situação, por causa do senso de justiça própria. Direto Deus nos pega nesse senso de justiça própria, né? A nossa justiça, a palavra do Senhor diz que é como um trapo de imundície. Quem nos justifica é Deus, mas tem um tanto de gente aí com o nariz arrebitado, cheio de justiça própria, né? Achando que é melhor do que o outro. Não, eu chego, eu falo, eu faço, sabe? Eles não se vergam nem diante de Deus, estão lá estão sendo usados debaixo da síndrome de Lúcifer, lá de Ezequiel, que quis ser semelhante ao Altíssimo. Tem muita gente assim, debaixo de uma justiça própria, né? E isso que estava no coração de Jó. Então, a pessoa que está debaixo da justiça própria, como é que ela fica? Ela vive debaixo de justificativa. E quem é bom demais de justificativa é péssimo em arrependimento. É uma frase que é perfeita. Cabe assim como uma luva. Veste bem a pessoa orgulhosa. A pessoa que está debaixo dessa justiça própria. Ela sempre, em todo lugar, ela não erra. Ela não peca, ela não faz nada de errado, ela transfere a culpa para o outro, ela se justifica. Né? Quantas vezes, né, nós ouvimos testemunhos de vítimas contarem, não, eu peguei ele me traindo, eu peguei ela me traindo. E a pessoa se justificar, a pessoa falar, a pessoa montar ali uma história. A pessoa desfalar a vítima e ainda colocar a vítima para pedir perdão para ele, pedir perdão para ela. Então é assim que acontece, porque eles têm essa influência de Leviatã. É uma influência espiritual. Então não é algo só na psique, não é algo só no cognitivo, não é algo só que atua na mente dessa pessoa, sabe? É na alma dessa pessoa. É algo espiritual que está trabalhando ali, usando aquela pessoa que tem esse transtorno. Então quem vive de justificativa, independente de ser narcisista ou não, é péssimo em arrependimento. É melhor se justificar, né? Fazer como Judas. Não. Porque eu pensei que Jesus vinha para salvar Israel, né, da opressão romana. Então por isso que eu entreguei, que eu pensei, sabe, que os sumos sacerdotes ali iriam me ajudar nessa tarefa, mas que não iriam matar Jesus, sabe, um mero remorso. Então quem vive de justificativa tem um mero remorso, não é como Davi, sabe, que confessa, deixa, alcança a misericórdia, sabe que errou, sabe que fez algo terrível, não ficou se justificando. Chegou diante, sabe, do profeta e falou, não, realmente, pequei. Depois chegou diante de Deus, pequei somente contra ti. Então a pessoa que vive de justificativa, infelizmente, ela está sendo doutrinada, ela está sendo ali guiada, né, por esse espírito de Leviatã. Então os narcisistas, quando são confrontados no orgulho, o que eles fazem? Eles se exaltam. Se justificam, projetam a culpa, transformam aquela discussão que todo casal, todo pai com filho, mãe com filho,
tem discussões saudáveis. Casamento, família sem discussão saudável não existe. Já viu assim relacionamento que todo mundo olha e fala, nossa, mas esse povo nunca brigou, né? Nossa, uma maravilha o casamento de ciclano, fulano. Tá errado, alguma coisa tá errada aí, porque faz parte da vida da família ter discussões saudáveis. É dentro da discussão que a gente vai resolver, né, as pressões aqui dessa terra, as pressões aqui dessa vida. Então o pai vai sentar na mesa ali no lugar de comunhão e muitas das vezes ele vai discutir com os filhos, vai discutir com a esposa vai discutir com o marido, né, vai falar, olha, assim, 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 né, o marido vai falar para a esposa também. Discussão saudável. Só que o narcisista, ele tem esse poder, né, de mudar aquela discussão saudável que poderia, né, ser ali uma ferramenta de libertação para ele, porque ela não quer ouvir a verdade. Desculpa, eles não querem ser confrontados pela palavra de Deus. E casamento é lugar de libertação. Casamento é lugar de transformação. Casamento é lugar de cura. Casamento é lugar de crescimento, de amadurecimento. Então a mulher está lapidando o marido está lapidando a mulher. Mas o narcisista, ele não aceita ser lapidado. Ele não aceita que muitas das vezes aquela pessoa que está do lado dele vai auxiliar ele nessa personalidade disfuncional. Ele não aceita, porque ele está achando que está afrontando ele, que está se levantando contra a autoridade dele, que está se levantando, sabe, contra ali os princípios que ela acha que são corretos. Então, eles projetam uma culpa, eles transformam aquela discussão saudável em guerra acirrada, cheias de palavras de ódio, né? Ali se torna um ambiente de extrema cegueira espiritual. É algo assim tremendo, aquela palavra do semeador, né? O Senhor Jesus, ele saiu a semear, mas aí tem os pássaros. Os pássaros simbolizam demônios. A semente simboliza a palavra. A palavra é lançada no terreno do nosso coração. Quando essa palavra vai para ser lançada no terreno do nosso coração, vem ali os pássaros e roubam aquela palavra. Mudam aquela palavra. Então a mulher fala A, o marido então entende B. O marido fala B, a esposa entende C. É assim que é a atuação de Leviatã no relacionamento de um casal que vive debaixo, né, dessa questão tão disfuncional que é um relacionamento abusivo. Então ele vai trabalhar, ele vai usar a boca desse narcisista, ele vai usar a boca dessa narcisista, e aquele relacionamento vai se tornar um relacionamento extremamente doentio. Então a visão dos narcisistas a respeito de Deus é completamente distorcida. Eu quero falar isso aqui para que você entenda que o lugar que narcisista mais gosta de atuar são dentro das religiões. Eles se escondem atrás da Bíblia. Eles estão atrás dos púlpitos com o microfone na mão. Porque lá é um lugar onde é liberado a autoridade, é ali um lugar onde aquelas pessoas vão manifestar a influência sobre os seus liderados, sobre famílias, sobre casais, sobre crianças. Olha que lugar propício para um narcisista se proliferar. Sabe? É como se fosse uma erva daninha. Então essa erva daninha chamada transtorno de personalidade narcisista, que nós costumamos chamar narcisista religioso ou oculto, está contaminando o seio da igreja. E tem muita gente aplaudindo, tem muita gente se vergando diante de homens narcisistas, de mulheres narcisistas, de pessoas orgulhosas. O diabo, quando Jesus ficou no deserto 40 dias, né, no final ali dos 40 dias, Jesus foi levado pelo Espírito para ser testado, provado no deserto. Quem veio falar com Jesus? Satanás. E Satanás ofereceu o que para Jesus? Glória, fama e poder. E coisa melhor para se causar orgulho no coração de um líder
é dar glória, fama e poder para ele. Ele não vai saber lidar. Então conhece-se uma pessoa quando dá poder para ela. Então aquela pessoa ela vai mudar quando você colocar ela num cargo. Aquela pessoa vai mudar quando você posicionar ela num lugar de influência. Porque ela está debaixo do espírito de Leviatã. Esse principado está atuando ali naquela igreja. Então a visão dos narcisistas a respeito de Deus é completamente distorcida. Eles se veem acima dos outros. Então essa liderança que não aceita ser julgada, nós estamos aí nessa geração dos crentes que não aceitam ser julgados. Nós estamos deparando com pastores, apóstolos, bispos, né, supostos homens de Deus, mulheres de Deus, que não aceitam ser julgados. A gente tem que julgar a profecia, a gente tem que julgar a liderança, sim. A gente tem que saber a quem e qual igreja que a gente está dizimando, ofertando. A gente tem que saber no lugar que a gente está ali recebendo a palavra, porque essas pessoas têm a tendência em distorcer a palavra de Deus ao seu favor. Eles vão usar a Bíblia em seu favor. Porque através da Bíblia, essas pessoas que estão debaixo da influência de Leviatã vão doutrinar pessoas a se tornarem pessoas parecidas com elas. Então cuidado com a igreja que está te oferecendo isso. Glória, fama e poder. Essa igreja com certeza está sendo liderada por uma pessoa que tá debaixo da influência de Leviatã. Ali está atuando um principado de Leviatã. Esse homem, essa mulher, eles são filhos de Leviatã, porque Leviatã é o pai do orgulho. Então a gente vê negras igrejas de homens e mulheres que não conseguem se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. Eles se acham semelhantes a Deus. Então a visão dos narcisistas é distorcida. Então essa liderança não aceita ser julgada, porque eles se acham os ungidos de Deus. Aplauso para eles, para os ungidos de Deus, que não aceitam que, né, alguém na igreja se levante contra aquilo que ele tem pregado. Alguém na igreja se levante para falar que ele está adulterando. Alguém na igreja se levante para falar que ele está liderando de forma abusiva. O que ele vai falar para essa pessoa? Não, que esse homem é rebelde, que essa mulher é rebelde, que essa mulher é insubmissa, que esse homem é insubmisso, até amaldiçoa. Quantas lideranças, quantas pessoas que eu já ouvi falar, olha, eu saí da igreja de fulano e fulano me amaldiçoou. Deus deu autoridade pra gente amaldiçoar ninguém, não. Sabe? Isso não é coisa de crente, isso não é coisa de liderança. As pessoas são livres para ir e vir. As pessoas são livres para escolher a igreja que vai congregar. A palavra que quer ouvir. Então eles se veem acima de todos. Eles se acham os ungidos de Deus, né? Então a posição é maior que a presença de Deus. Então eles vivem, fazem tudo pela posição. Eles vão vender a alma para o diabo. A gente está vendo aí política, né? Vereador e prefeito nas cidades. E o que é que está acontecendo? A gente está vendo aí o espírito de Leviatã se manifestando na vida de pessoas que estão na posição de liderança, que estão na posição de influência, que se candidataram para cargos, sabe? Você que tem discernimento espiritual, quando você olha, você fala, tá aí. A pessoa é a própria, é o próprio que tá aí. Nessa pessoa não, é o próprio. É o próprio Leviatã que eu tô vendo aqui na minha frente. É o espírito de orgulho, tá aqui na minha frente, de arrogância, de soberba. Então essas pessoas vão passar por cima de qualquer um. Vão fazer aliança com Satanás. É o tempo que mais, né, as casas de Umbanda
as casas de macumba, né? As cidades que têm essas influências espirituais lotam. Eles pagam milhões para vencer. E eles entregam a alma deles pro diabo. Eles fazem pactos com Satanás. Eles fazem pactos, né, com entidades para que eles possam ser colocados na posição aonde eles querem. A gente está vendo isso acontecer. Não só na política, mas em todos os locais que você vê que tem pessoas de influência, você vê que está acontecendo algo espiritual. Não só aqui no Brasil, mas fora, em todo mundo. Observa os sinais. Observa os sinais. Sai dessa caixa. Sabe? Sai desse lugar no qual você não enxerga. Pede para Deus tirar as escamas dos seus olhos. Pede o Espírito Santo para te dar discernimento. Pede o Espírito Santo para te dar clareza, revelação do tempo que você está vivendo. Então, Leviatã está atuando na nossa geração. Então, a posição é maior que a presença de Deus. Então, não importa a presença de Deus. Porque para mim ter a presença de Deus, eu preciso de buscá-la. Eu preciso ter um relacionamento com Deus para me ter unção. A posição não. Eu pago e eu tenho. Eu compro o meu cargo na igreja. Eu compro o meu cargo, né, de liderança, de autoridade dentro da igreja. Eu compro através dos votos, comprando voto de pessoas para me colocar lá na prefeitura. Para me dar um emprego. Sabe? Eu estava aqui num ambiente assim que as pessoas estavam vendendo seus votos por R$50. O que R$50 dá para comprar, gente? Olha aí a influência do orgulho, do eu, do ego nessa pessoa, porque a pessoa que está debaixo do orgulho, ela preocupa só com ela mesma. Ela não tem empatia pelo próximo, ela não está nem aí. Então, R$50 dá para mim comprar ali uns coisinhas de lá na biqueira, né? Dá para mim comprar umas cervejinhas, para mim fazer um churrasquinho, sabe? Olha aí a mediocridade da pessoa. Ela não está pensando no coletivo. Ela não está pensando que precisa de asfalto, ela não está pensando que está precisando, né, de saneamento básico, não precisando de merenda nas escolas. Ela não está preocupada, ela está preocupada só com ela mesma. Porque ela está debaixo, ela está sendo influenciada por esse espírito chamado Leviatã. O principado está atuando ali, naquele lugar de influência. Nossas pessoas, elas visam o quê? Só os cargos. Então o senso dos narcisistas é de agir como um mediador, mas no braço forte. Sabe? Tudo que narcisista faz é com braço forte. Então a liderança narcisista age com braço forte. Então as coisas de Deus, elas vão acontecer, vão ser ligadas aqui na terra para ser ligado no céu, se eu tiver um relacionamento com Deus, se eu buscar a Deus. Jesus, ele veio aqui para a terra para quê? Para mostrar o Pai. Tudo que Jesus fazia, ele falava a respeito do Pai. Foi o Pai quem disse, foi o Pai quem falou, foi o Pai que mostrou, foi o Pai que curou. Ele pedia permissão para o Pai, ele orava, oferecia as coisas para o Pai. E aqui não. As pessoas que estão debaixo dessa influência de Leviatã, os narcisistas, eles agem com braço forte. Eu compro, eu faço, eu posso, eu tenho estudo, sabe? A minha parede está cheia de diplomas, eu sou isso, aquilo, isso, aquilo. Eu sou quase Deus, eu sou formada em Deus. Eu conheço o coração de Deus. Então eles vão à frente, né? Eu posso, eu faço. Não porque Deus mandou. Tem muita gente aí fazendo aquilo que Deus não mandou, não tem? Nossa, tem demais. E coloca Deus no meio. Fala que foi Deus que falou. Eu detesto isso. A pessoa colocar Deus no meio das presepadas dela. Colocar Deus no meio dos BO dela. Fez a coisa errada. Culpa a Deus ou culpa o diabo? Não.
mas ela nunca é culpada. Não, que isso? Sabe? Foi o diabo que fez. Tem muita gente que o diabo que está usando elas. Não elas que estão... Não é o diabo que está usando elas, mas elas estão usando o diabo. Elas estão incorporando o diabo, não é o diabo que está incorporando nelas, não. Não são as entidades, os espíritos que estão incorporando os narcisistas, não. São os narcisistas que estão incorporando no diabo. É só uma brincadeira, tá? Mas parece. Porque essas pessoas, elas trabalham com aquilo que eu já falei, a justiça própria, né? Elas acham que elas estão num nível de superioridade a todas as outras meras criaturas da Terra, né? Então o orgulho, a arrogância, Jó não percebeu. E pode até ser que alguns narcisistas, né? Assim, eu creio que 1,1%, né, por cento, fica sem entender por que eu tenho esse comportamento, por que eu tenho essa personalidade tão disfuncional, por que eu não consigo amar, por que eu não consigo ter empatia, por que eu não consigo, sabe, amar de verdade, me conectar a essas pessoas, não ver essas pessoas como objeto. Porque de princípio até parece ali no bombardeio de amor que é amor, né? Tanto da parte do homem como da parte da mulher para com a vítima. Nossa, parece que é amor. Só que não. Ali é controle. Ali é manifestação de poder. Sabe? Ela quer aquela pessoa para demonstrar que ele pode. Para mostrar aquela pessoa para as outras pessoas. Falar assim, meu chaveirinho. Tá me entendendo? Então eles, os narcisistas, não acham que precisam ser tratados por Deus. Eles não acham, porque eles são pessoas perfeitas, eles são santos demais. Então a disciplina só é para as outras pessoas. A disciplina é para o meu vizinho, é para minha vizinha, é para o meu amigo, é para o meu irmão, é para os filhos da ciclana, para os filhos do ciclano. Mas a disciplina não é para o meu filho, a disciplina não é para o meu marido, a disciplina não é para mim, a disciplina não é para minha esposa, a disciplina não são para minha igreja, para minha cidade. Não, tá acontecendo lá na cidade tal lá, né, tá tendo aquele terremoto lá, porque o povo lá precisa ser tratado por Deus. Será? Será que é só eles que precisam ser tratados por Deus? Então a pessoa que está debaixo desse espírito de Leviatã, né, esse sentimento de orgulho está atuando na vida delas. E eles se acham, né, santos, perfeitos, não recebem o tratamento, a disciplina de Deus. Na realidade, eles não acreditam que eles estão colhendo aquilo que eles plantaram. Então quando o ser humano, e principalmente a pessoa narcisista, zomba de Deus, o que Deus faz? A palavra do Senhor diz, não zombe de Deus. Porque aquele que zomba de Deus vai colher a disciplina. Vai colher a disciplina. Aquilo que ele plantou, ele vai colher. Então não adianta a pessoa pensar, não, faz mal lá atrás, né? Destrói a família de alguém, destrói a filha de alguém, destrói o filho de alguém e acha que vai ficar por isso mesmo? Não fica. Porque de Deus ninguém zomba. Vai chegar um momento que Deus vai trazer disciplina sim sobre esse homem. Vai trazer disciplina sim sobre a vida dessa mulher. Então nós precisamos de ter cuidado. Ter cuidado com esse sentimento chamado orgulho. Para que a gente não saia destruindo, fazendo mal para as pessoas e achar ainda que a gente está certo. E achar que, não, ciclano vai colher, ciclano, né, tá passando por isso aí, é porque Deus está fazendo na vida dele. Não. Deus também quer fazer na vida dessa pessoa que fez mal. Mas só que o narcisista ele não aceita ser tratado por Deus. Eles não creem que eles precisam. Então os frutos do seu próprio orgulho, eles não aceitam ser julgados. Como eu já disse de princípio, Deus exalta o humilde e derruba o soberbo, o orgulhoso. Né? Jó 40, eles não enxergaram que Deus dá e Deus tira. Então eles são influenciados pelo mérito próprio. Como assim? Eu trabalhei, eu sou líder acima da média, eu sou um pastor espetacular. Só que não, né?
Só que não. Então, Leviatã é esse espírito de orgulho, esse principado que atua, né? E ele sai destruindo igrejas, empresas, famílias, as igrejas debaixo da divisão, do engano, as empresas, né? Por causa do ciúme, da inveja, da extorsão, do roubo, as famílias por causa do divórcio, das mentiras, das brigas, dos vícios. Então a máscara do orgulho precisa ser retirada, precisa de ser arrancada, e Deus tem esse poder. Ezequiel 28:17 fala que elevou-se, né? O coração de Lúcifer elevou-se, né, diante de Deus, se ensoberbeceu, se orgulhou. Então Deus, meu amado, minha amada, ele não tolera a pessoa orgulhosa. Deus não tolera a pessoa soberba. Então é Deus que está derrubando essa pessoa narcisista. É Deus que está derrubando esse homem. É Deus que está derrubando essa mulher. Porque só Deus pode vencer o espírito de Leviatã. Amém? Olha, eu quero encerrar aqui, porque eu quero dar continuidade, né, a mais umas 2 partes falando, que é um assunto muito extenso. É ótimo falar sobre isso aqui, porque tem muita coisa para falar. E eu vou dar continuidade no próximo vídeo, ok? Não se esqueça de curtir, compartilhar, não se esqueça de estar acionando o sininho das notificações, não se esqueça de estar se inscrevendo se você não é inscrito, e compartilhe o máximo que você puder. Pai do Senhor, Márcia, minha amiga, minha querida, André Santana, seja bem-vindo em nome de Jesus. Todos que entraram aí, Josivan, Jesus, João Macedo, Jeremias Lopes. E se eu fiquei sem cumprimento... tem mais o que? O Cláudio Rodrigues, todos que ficaram aí, que ouviram, que viram o conteúdo de hoje. Muito obrigada e não se esqueça de compartilhar. Um grande abraço e até mais.